No tema de hoje, nós vamos falar sobre violência contra a pessoa idosa, onde buscar as denúncias e qual é o papel da família e do próprio idoso na busca pela solução desses problemas. Quando nós falamos de violência contra a pessoa idosa, a gente considera 4 tipos de violência: a violência física, a violência patrimonial, a violência financeira e a violência institucional. A violência física é aquela que nós observamos mais comumente, é quando a pessoa bate num idoso, é quando ela provoca uma queda de um idoso e geralmente deixa as marcas físicas, então as pessoas conseguem identificar onde está esse tipo de violência. A violência emocional, a violência psicológica, é uma violência que ela se dá de uma forma um pouco mais velada, geralmente através de ameaças, de chantagens, colocando o idoso em dúvida sobre a sua própria sanidade mental, e isso se desenvolve a partir de uma relação abusiva, geralmente dos filhos, dos netos, do cuidador com o idoso, e esse idoso acaba desenvolvendo problemas de saúde mental, depressão, geralmente é depressão, e a gente tem como continuidade disso casos de suicídio, inclusive entre os idosos, por conta da depressão, porque eles são de uma época em que a depressão ainda não era vista como uma doença, era enxergada como frescura, era enxergada como falta de vontade, como falta de religiosidade, e a gente tem, principalmente em Santa Catarina, uma questão religiosa muito forte. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de olhar atento com relação a esses idosos que começam a demonstrar uma mudança de humor, uma mudança de forma de se apresentar, quando ele passa a se isolar socialmente. A gente tem a violência patrimonial, que se fala muito na violência financeira, com relação aos empréstimos consignados, especialmente quando os filhos ou terceiros tomam empréstimos em nome do idoso, usando o benefício previdenciário do idoso, a pensão, a aposentadoria, mas na verdade existem outras violências patrimoniais. Muito se pede, muito se pergunta, nos grupos de idosos especialmente, muito se perguntam sobre a doação da herança em vida. Eu posso fazer a minha herança em vida, distribuir para os filhos? E isso acaba sendo geralmente o início de uma violência patrimonial. Quando o idoso tem pouco patrimônio, ele tem uma casa e um terreno, e ele resolve já distribuir isso entre os filhos, qualquer problema que se dê de relação familiar, esse idoso acaba virando vítima daquela relação, daquele problema, e em alguns casos, e não é raro isso, o idoso é convidado a se retirar da sua casa e ele fica sem ter onde morar. Ele já distribuiu o seu patrimônio e ele fica sem ter onde morar. Também acontece, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, de uma promessa de uma doação de patrimônio para o cuidador do idoso, por exemplo, ou o próprio cuidador do idoso que não é familiar, estimula o idoso a assinar algum tipo de documento para que ele doe o seu patrimônio, a sua casa, para quem é o seu cuidador. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Existe também a violência institucional. Essa violência ela é praticada no âmbito dos atendimentos institucionais. A gente fala muito de instituição de longa permanência para idosos, então a casa geriátrica, onde o idoso vai morar, mas também existe a violência institucional praticada pelos órgãos públicos, pelos órgãos de saúde, pelos planos de saúde, pelas agências bancárias, no momento em que elas fecham todos os caixas presenciais e colocam no seu lugar caixas eletrônicos ou jogam os atendimentos para aplicativos. Isso são violências institucionais. Quando a gente fala, por exemplo, dos ônibus, das paradas de ônibus que não estão preparadas para facilitar o acesso, que não tenham acessibilidade, tanto para a pessoa idosa quanto para a pessoa com deficiência também, isso é uma violência institucional. Então a gente precisa aprender qual é o caminho que nós fazemos. Quando a gente identifica um tipo desses de violência, a gente pode fazer algumas denúncias. Principalmente quando nós não somos parte daquele núcleo onde a violência pode estar acontecendo, a gente tem uma obrigação pelo Estatuto do Idoso, inclusive, de fazer a denúncia. Nós temos alguns canais para fazer essa denúncia. O primeiro é o Disque 100, que aceita a denúncia anônima. O segundo é o 181, que é o telefone da Corregedoria da Polícia aqui do estado de Santa Catarina. Então você faz essa denúncia e automaticamente a denúncia vai para a delegacia mais próxima da onde está a suspeita. A gente também tem os conselhos municipais do idoso, que recebem as denúncias e fazem o trâmite dentro do seu município, com a promotoria de justiça, com a vigilância sanitária, quando é o caso de instituições, com a assistência social, com CRES ou com CRAS ou com CREAS. E a gente tem também a denúncia direta nas delegacias, tanto delegacias especializadas quanto as delegacias que não são especializadas. A gente tem muito município que não tem a delegacia especializada.
O canal que admite essa denúncia anônima é o Disque 100 e o 181. Então, se você tem uma suspeita de que alguém está sendo vítima de violência, não espera a violência se concretizar. Você denuncia. Na verdade, a responsabilidade desses órgãos é verificar se existe a violência. Quando a gente já tem uma violência estabelecida, o tipo de ação é outra, né? Então a gente vai levar isso para a delegacia e automaticamente vai virar um processo judicial de responsabilização criminal. Então, se você tem alguma suspeita, se você ouviu dizer, se você percebeu que tem alguma mudança nessa relação do idoso com seu entorno, denuncie. Muitas vezes ele nem se vê vítima da violência. Muitas vezes ele nem percebe que está sendo vítima, que o seu patrimônio está sendo dilapidado, que ele está sendo vítima de uma agressão psicológica ou emocional. A gente tem a obrigação de resguardar e de ajudar esses idosos a serem ouvidos e a serem atendidos.